Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar o assunto do estoicismo. Hoje nós iremos falar, na verdade, sobre a continuação do estoicismo depois dos movimentos de Epicuro e de Zenão, tá ok? E é isso que é considerado o médio estoicismo, que seria basicamente o que? Seria o aumento, a tendência ao movimento do ceticismo e um aumento do ecletismo, que é o mais normal de acontecer na história. A gente sempre vai ver isso acontecendo. Se a gente olhar, por exemplo, os pré-socráticos, teve a época onde se tornou extremamente eclético os pré-socráticos, e aí surgiram os sofistas. Então esse movimento, se a gente olhar em toda a filosofia, na história, em toda a história, sempre aconteceu isso. E inclusive foi até a tese do Hegel, isso daí, sobre essa questão de síntese, antítese, etc. Porque conseguiram reparar essa nuance cíclica. Só que a forma como ele desenvolveu isso aí foi uma zoeira fodida. Enfim, mas ele conseguiu perceber isso. Enfim, vamos aos principais eventos que contribuíram para essa fase do médio estoicismo. Primeira coisa é que os caras não eram eternos. A gente não tem nenhum Matusalém filósofo. Os caras tinham que, uma hora ou outra, tinha que dar uma falecida de leve e ir para a cidade dos pés juntos. E não necessariamente existiriam pessoas que continuariam fazendo aquilo que eles faziam. A filosofia não tinha como chegar até aí. Então beleza, então nós temos a morte dos fundadores e nós temos novas lideranças mais jovens e dinâmicas, vários jovens dinâmicos na época, fazendo novas coisas. Então nós temos um aumento do ecletismo também, que contribuiu muito para essa fase do médio estoicismo. Uma coisa mais de ver as coisas de uma forma além do estoicismo. Vamos começar com Panécio, a nossa história aqui. Existem dois que foram importantes, que foi o Panécio e o Posidônio. Ambos tinham uma ligação com a escola lá de Zenão e ambos tiveram suas próprias teorias, tal. Então vamos lá. Panécio chegou a tomar lá a administração da Estoa. Inclusive ele foi e reformulou muitas coisas que estavam, como por exemplo o Apocalipse. Eu falei para vocês na parte da ética, dizer não a parte da conflagração dos cosmos, tal, que era o Apocalipse. Panécio ele tirou essa parte e colocou como a eternidade. A eternidade era muito mais, compactuava com os ciclos do que um fim, da forma como ele estava falando, que tinha que acabar tudo, destruir tudo. Enfim, algo que é eterno não se destrói. Foi isso que o Panécio colocou. E nós temos um movimento eclético tomando bastante força na época do Panécio. Tanto na época do Panécio, como também era algo cultural. Estava se tornando o verdadeiro funk da época, isso aqui. A ideia do ecletismo. Que nem quando você pergunta para uma pessoa: o que você curte? Eu sou bem eclética, eu gosto de tal coisa. É a mesma coisa dessa época aqui. Se você perguntar para uma pessoa: eu sou bem eclética na filosofia e tal. E o que eu acho mais engraçado nisso aqui tudo é que eu posso traçar comportamentos antigos que ainda continuam sendo feitos hoje em dia. Só para você ver como é que é engraçado as coisas. Comportamentos antigos ainda servem. E sabe por que ainda servem? Porque a gente não evoluiu 1 centímetro desde aquela época até hoje. A gente só muda as convicções, mas as bases continuam as mesmas. Igual uma manipulação algébrica. O que a gente faz na manipulação algébrica? A gente transforma os números em outros números sem fazer isso, mas ainda continuam sendo os mesmos números. É tipo isso. Aí nós temos outra coisa também importante, que foi a questão da ética ter se tornado mais freestyle. Porque a gente tinha lá em Zenão aquela ideia de que a ética tinha que ser robótica, extremamente robótica. Aqui não. Aqui eles levaram aquela questão para um lado mais relativo ainda. Então vamos ver aqui. Panécio, por exemplo, ele começou a dizer que a virtude
ela não era o suficiente. Por que não era o suficiente? Porque ainda necessitava de uma boa saúde, de dinheiro e condicionamento físico para a felicidade. Vocês se lembram que Zenão tinha aquela coisa, que a virtude era só a moral, tal, só essa parte. Nem a moral era a ética. A ética, ela era a felicidade. Já que o Panécio, ele dizia que também você precisava, além da ética, você precisava ter uma boa saúde, ter dinheiro e ter um condicionamento físico adequado. Então ele foi bem mais prático do que o Zenão nessa parte. Ele repudiou também a apatia, que vocês viram lá na ética, que você tinha que ter medo de criar laços com as outras pessoas, porque laços poderiam causar problemas, etc. Que não deixa de ser, na verdade, cada relação que você faz com qualquer pessoa pode gerar problemas. Isso é verdade. Só que a forma como o Zenão coloca é como se fosse uma moeda viciada. Na probabilidade, uma moeda viciada, você tem as chances acima de 50% dela sair do lado que é viciado. Então é assim que a maioria das pessoas veem as coisas, como se tivesse uma moeda viciada que tivesse mais chance de sair do outro lado, quando na verdade existem, se a gente for notar os incentivos, vamos notar os incentivos e os valores das pessoas. É um ponto interessante e também era um ponto muito explorado por Panécio, quando ele dizia que não tem como ser extremamente apático. E nós temos o dever, que foi muito mais trabalhado, o ofício, a ética, ela foi muito mais bem construída em Panécio. Ou seja, Panécio ele consertou muitas coisas que estavam em Zenão. Inclusive, Cícero gostava muito. E quando ele criou a ideia do ofício em Roma, ele estava se inspirando em Panécio. Ou seja, ele era um cara extremamente mais realista do que Zenão, para falar a verdade seja dita. Ele era muito mais realista do que Zenão. E ele sempre buscava olhar vários ângulos diferentes, além da própria filosofia estoica, que é como vamos ver com o próximo seguidor dele, que era Posidônio, que também foi um cara que gostava muito das ideias de Panécio. E era isso que ele dizia: a verdade não está encerrada apenas na filosofia dos pórticos. Tanto que Posidônio ele abriu o pórtico para aristotélicos e platonistas. Estou falando dos platônicos, tá? Só que eu botei platonista aqui para ficar mais da hora. E ele era considerado tão brilhante quanto o próprio Aristóteles, porque o pensamento dele ele era extremamente universal, vamos dizer assim. Queria ver outras formas de pensamento além do estoicismo, entendeu? Além do mais, ele também foi muito mais técnico e também muito mais cientista do que os outros estoicos e todas aquelas porra que tinha ali. E eu boto aqui cientista no sentido simples, que filósofo era cientista naquela época lá, considerado cientista e tal. Mas também a gente fabricava as ciências mais tribais, vamos dizer assim. Mas existia, por exemplo, na área, como vocês viram, existia Arquimedes, existia geometria. Então tinha um pouco de ciência lá, só que era bastante rudimentar. Mas teve evolução, como por exemplo, Arquimedes solucionou um problema lá do ouro usando a questão da densidade para resolver aquele problema. Que ele viu que a densidade do ouro era tal coisa, e se tivesse alguma coisa dentro desse ouro, ele não teria a mesma densidade. Logo, se não tem a mesma densidade, tem a questão do volume na água. Então isso era a ciência, mesmo que eles não soubessem direito o que estavam fazendo lá, no modo como a gente vê ciência hoje em dia, mas era uma forma, a mecânica dele também. Enfim, ele era mais técnico e científico. E se vocês perceberem, Panécio, ele também seguia essa mesma coisa. Eram pessoas técnicas. Inclusive, Posidônio, ele era muito considerado, até mesmo por Roma. Os romanos, tinham muitos romanos que iam só para conhecer Posidônio, só para você ter uma ideia. Inclusive,
um dos casos mais importantes foi Pompeu. Pompeu foi lá dos quintos dos infernos de Roma só para conhecer Posidônio. Infelizmente Posidônio, ele estava doente na época, aí Pompeu ficou triste na porta lá. Aí Posidônio, mano, não aguento não, pode entrar aqui, vai, você veio de longe, você é foda. Vocês conhecem a história de Pompeu? Pompeu, ele era um grande líder de Roma. Na verdade, se eu não me engano, ele fazia parte do triunvirato, se eu não me engano. Era César, Pompeu e Leptos, se eu não me engano. Bem, só sei que ele era uma figura muito iminente de Roma. Aí ele chegou lá, Posidônio atendeu ele mesmo com dor e dizia: não, essa dor física não vai me fuder. Cala a boca, dor física. Ai, você não vai me fuder aqui não, vou falar a zoeira, cara. Mesmo ele com dor, porque existia uma máxima dentro dos pórticos que diziam que a dor física não pode abalar a mente, porque a mente é mais forte do que a dor física, etc. Aí eles tiveram uma grande discussão sobre valores. Uma das maiores discussões não, na verdade foi quase uma palestra sobre valores, para você ver como o pessoal dessa época tinha esse apego por valores. E dá até para se entender o porquê. Porque se não existem valores, existe barbárie. Infelizmente, hoje, o que nós temos é a barbárie, porque esquecemos dos valores que esses caras tanto discutiam aqui. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na próxima a gente vai iniciar o ceticismo e um pouco mais sobre a evolução do ecletismo. Na próxima aula a gente vai conhecer Pirro, que foi uma peça essencial para o ceticismo. Então até a próxima, galera. Valeu!